excelente, tá? Então, mais uma vez, só agradecendo a participação de todos, desejando e estimando ali um grande êxito para todos nós nessa empreita que é tentar discutir um pouquinho sobre ressonância magnética, tá? Só para relembrar, e para aqueles que chegaram agora, né, a ressonância magnética é uma tecnologia que está se avizinhando aqui no Brasil e no mundo, né? Ela já existe, mas a sua aplicação na odontologia, ela é já perceptível no nosso horizonte. E em cima desta visão, né, a gente tem que se preparar. Por quê? Porque tem aquele velho ditado, né? Quem chega cedo ao rio bebe água limpa, né? Então, essa é a grande oportunidade que nós temos, né? Serem os primeiros, né, a essa grande onda que eu acredito que realmente está chegando. E onda em todos os sentidos da palavra. O nome do grupo, onda, como ondas eletromagnéticas, que são aquelas que vão produzir as imagens, e onda, sim, como um grande movimento de mudança, tá certo? Mas uma mudança não que vá excluir, né, o que a gente já tem. E isso já entra dentro do cerne daquilo que é o artigo que a gente trouxe, tá? Que é o artigo do Kurabayashi, tá certo? Este artigo, vamos ver se ele já vai trazer para vocês na tela, tá aí na tela para vocês, tá? Ele estava disponível para que a gente pudesse dar uma lida, né? Ele é muito rico em imagens. Não sei se vocês perceberam, se vocês lerem os artigos pelo computador, vocês conseguem aumentar as imagens e ele não perde a resolução da imagem, tá? Muitas vezes a gente imprime e percebe as imagens pequenininhas, né, e não consegue ver detalhes. Mas quando a gente tem um arquivo digital, né, principalmente hoje, eles têm um cuidado muito grande das revistas, né, e que a gente consiga ampliar essa imagem sem perder detalhes. Isso vai ser importante pra caramba hoje no que a gente vai discutir. Mas voltando a ele, né, vocês vão perceber que os trabalhos que a gente vai buscar, né, e a maioria deles, eles se dão lá pelos japoneses, tá? Existe uma frente muito grande lá de que já trabalha com estes tipos de exames, né? Apontados para odontologia. Com o aparelho da Siemens que está sendo desenvolvido, né? E que vai ser direcionado para odontologia, né? Isso vai cada vez se aproximar de nós. Então, vamos lá. Qual é o objetivo, qual é o título desse artigo que a gente está trazendo? Que é a utilidade, né, da imagem de ressonância em tumores odontogênicos. E aí ele vai trazer uma revisão, né? A revisão o texto de revisão, o artigo de revisão, ele é um compêndio, tá? Ele é muito bom para que a gente consiga aprofundar assuntos, tá? Ele seria ali literalmente na revisão de literatura, ele busca diversos artigos sobre um determinado assunto e sintetiza, dando para a gente a polpa desse fruto, que é a polpa mais saborosa, né? Ele tenta trazer as melhores informações de vários artigos e de uma forma mais clara. E dentro dessa percepção, né, deixa eu ver se eu dou conta de mudar aqui, né, vamos para os seus objetivos, né. Então, o primeiro objetivo maior dele lá é apresentar essa ferramenta, né, como uma dos instrumentos que vão estar ali à nossa disposição para sanar as dúvidas cruciais, né, em diagnósticos, notadamente nos tumores odontogênicos. Um ponto importantíssimo que ele já fala ali, tanto na discussão quanto na introdução, é que a ressonância magnética ela não vai substituir tomografia, ela não vai substituir exames convencionais. Ela vai complementar estes exames. Ela vai trazer informações que muitas vezes são insuficientes na tomografia ou no exame convencional, e essas informações a mais que ela traz vão ajudar a nós solucionarmos aquela dúvida que é o diagnóstico. E é exatamente essa complementação e a cereja do bolo. Repare, eu vou precisar das informações de uma radiografia convencional, eu vou precisar das informações de uma tomografia? Claro que eu vou precisar. A ressonância ela vai vir ali, principalmente quando a gente tiver a dúvida. É a dúvida entre qual lesão eu tenho, qual é o caminho que eu vou tomar, né, é que a ressonância vai nos ajudar a diminuir, que sejam as hipóteses, ou até, e eu vejo isso de uma forma clara, definir qual é o diagnóstico definitivo. E aí, vou justificar o artigo anterior que eu tinha proposto, ele falava sobre imagens radiolúcidas, era exatamente esse o título do artigo que eu substituí por este. E por que eu coloquei esse termo imagem radiolúcida? Porque a maior parte das nossas dúvidas diagnósticas em imagens nascem das imagens radiolúcidas. As imagens mistas ou as imagens puramente radiopacas, elas têm um escopo muito mais seguro de avaliação por nós. E por que esse escopo é mais seguro? Olha que coisa interessante. Vocês já perceberam que quando eu avalio um odontoma, por exemplo,
Eu avalio aqueles dentículos que tem dentro da lesão? Ou seja, eu estou avaliando a própria lesão. É claro que eu consigo ver as margens, consigo ver o deslocamento dentário, consigo ver uma corticalização envolvendo, que são as consequências da lesão. Mas quando eu trabalho, por exemplo, com uma imagem de um ameloblastoma, eu não vejo o ameloblastoma na minha radiografia. O que eu vejo na minha radiografia? As consequências daquele ameloblastoma, que seriam a reabsorção óssea, a reabsorção dentária, o deslocamento dentário, o abaulamento das corticais, eventualmente a formação de traves e cistos. Reparem que essas condições são consequências da lesão, mas a lesão não é vista. A ressonância magnética, e aí sim, entrando nesse objetivo do Kurabayashi, né, ela vem para que você consiga agora ver a lesão. Mas outra coisa que é muito importante, né, é não só ver a lesão, mas é ver ela de uma forma diferente. Por quê? Como que nós vemos as lesões em radiologia? Nós vemos as lesões pelas suas características, ou seja, a gente vê ela morfologicamente, a gente vê a forma da lesão. A ressonância magnética, ela vai abrir as portas para uma alteração, para uma possibilidade de visualização, possibilidade não, realidade de visualização, que é não só ver a morfologia, mas ver também o funcionamento daquele tecido, o metabolismo fisiológico ou patológico daquele tecido. Então, nós começamos a abrir, nas imagens funcionais, que é o termo que nós vamos utilizar, né, uma grande oportunidade a mais de informações que em nenhum momento até hoje a gente parou para ver em radiologia. Tá certo? Então, tal ali, demonstrar a utilidade, comentei com vocês, destacar essas características e as vantagens. Qual é a principal vantagem? Contraste de tecidos moles. Segunda vantagem que é importante sabermos e lembrarmos sempre, que não é uma imagem radiográfica. Ela é uma imagem de ressonância, ou seja, ela não usa radiação ionizante. Ela usa radiação, mas não é a radiação ionizante. Ou seja, uma série de considerações sobre efeitos deletérios, lembra aqueles efeitos determinísticos, efeitos estocásticos, eles não entram na seara das ressonâncias magnéticas, tá certo? Apresentar as características das imagens, que é o trabalho que ele traz, cenas dos próximos capítulos, né? E introduzir principalmente as técnicas funcionais. O que são as técnicas funcionais? Aquela que eu vou ver, metabolismo. Vamos ver todas as imagens da ressonância hoje? Não, tá? Cenas dos próximos encontros, tá certo? Mas hoje a gente já vai começar a conhecer as principais e conhecer o que são as imagens funcionais, tá certo? Então, dentro desse objetivo, né, eu vou dar andamento. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper a qualquer momento que nós discutimos. Não precisa esperar até o final, não. Até porque o objetivo maior é que isso seja uma discussão, não necessariamente, né, uma aula, tá certo? Em que a gente tem que esperar o final. É exatamente nessa discussão, talvez, que a gente possa aprofundar pontos que sejam até mais relevantes, muitas vezes, do que aquele que eu imaginei inicialmente de ser discutido, tá joia? Vamos lá. O que nós temos aqui na apresentação? Eu trouxe, não são todas porque não coube, né? Mas são as imagens do artigo. E por que eu mostro elas para vocês desta forma? O que essas imagens têm em comum? Aquilo que eu comentei, todas elas são imagem radiolúcida. É exatamente nesse condicionante dessas imagens radiolúcidas é que eu estou avaliando o quê? As consequências da lesão. Mas não consigo avaliar a lesão propriamente dita. E é nessa modificação de percepção, é nessa alteração que o artigo vai trabalhar. E agora eu preciso fazer um ponto importante, porque lembra que eu comentei que eu ia mudar a forma de apresentar o artigo dentro de uma desconstrução que para mim ficaria mais fácil? Então, como que o artigo foi montado? Reparem que ele trabalhou com uma série de lesões. Estão aqui as lesões, está vendo? Mas ele explica as características dentro do grupo lesional. Então, ameloblastoma, ele explica como o ameloblastoma se apresenta na ressonância magnética. Esqueratocisto, como ele se apresenta. Eu vou inverter essa ordem. Ao invés de apresentar para você a lesão e depois como ela se apresenta na ressonância, eu vou mostrar para vocês como ela se apresenta na ressonância e como você caminha para chegar no diagnóstico. Por quê? Porque ele faz isso no artigo. Só que ele não faz isso de uma forma direta, ele faz de forma indireta. Então eu vou tentar transformar tudo o que ele falou aí para vocês
em um algoritmo, em uma fórmula, em uma árvore de diagnósticos, para que a gente, caminhando estes diagnósticos que ele traga, a gente consiga solucionar. Até porque uma das coisas que eu percebi quando eu comecei a ler cada uma das lesões é que eu não precisava de todas as informações. Muitas vezes, uma ou duas informações em 2 grupos de imagem já me eram suficientes para fechar o diagnóstico. Outra coisa importantíssima, que talvez seja novidade, mas não se preocupem. Está vendo aquela tabela bem grande aqui em cima? Ó? O que é essa tabela bem grande? São exatamente os tipos de imagem que ele adquiriu na aquisição da ressonância magnética. Tá? Sempre que a gente fala na ressonância magnética, é importante a gente lembrar que ele é um exame paramétrico, tá certo? É multiparamétrico, na verdade, né? Por que ele é multiparamétrico? Ele tem vários parâmetros, ele tem vários tipos de imagem. E é entender que numa única aquisição de ressonância, eu vou ter esse grupo diferenciado de imagens, que daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho a diferença entre eles. Tá certo? Então, reparem, o que eu vou falar, ele está no artigo, mas não necessariamente da forma com que foi exposto. Mas todas as informações estarão aí. E eu desafio vocês, depois da aula, para aqueles que não leram, tentar encontrar exatamente onde está cada uma dessas informações que eu vou mostrar para vocês de uma forma mais organizada no sentido de um algoritmo, tá bom? Então tá aí. Lembra que nós tínhamos aquela imagem que era muito semelhante, que tinha por si só aquela característica de ser radiolúcida, trouxe aquelas mesmas lesões. E o que a gente percebeu agora? Que essas lesões que antes eram vazias, eram radiolúcidas, não tinham nenhum sinal, não tinha nenhuma densidade, agora elas começam a apresentar graus de densidades. E aí nós vamos apresentar a primeira imagem que nós temos, que é a imagem do padrão T1, tá certo? Não preocupemos-nos hoje em pensar na física da radiação, de como que essa imagem foi formada. Cenas das próximas reuniões. Mas entendam que a imagem T1 ela vai ser chamada de forma vulgar até, né, como a imagem anatômica, a imagem morfológica. É em cima desta imagem que eu vou identificar anatomicamente onde está a minha lesão. E aqui eu tenho cortes axiais. E eu acho que, por óbvio, dá para a gente perceber que eu tenho uma alteração anatômica nessa região, que eu tenho uma alteração nessa região, até por simples simetria. Eu tenho uma alteração nessa região, uma nesta região e uma nessa. Identificar a localização da alteração é o principal papel da ponderação T1 no artigo do Kobayashi. Tá certo? Além disso, qual é a função dela? No artigo, mais nenhuma. Ou seja, eu vou pegar minha imagem T1 e vou achar aonde está a minha lesão. Por quê? Porque uma vez identificada onde está a lesão, aí sim eu vou olhar nas outras ponderações, nas outras imagens, como ela vai se comportar, tá certo? É importante porque vocês vão perceber que vão vir artigos mais para frente que vão falar vão falar muito diferente do que eu estou falando agora. Por quê? Neste artigo, ele não valorizou as alterações de contraste no T1, mas vão ter lesões que nós vamos ter alteração de contraste em T1. E essa alteração vai ser muito importante. Eu vou estragar a apresentação de algum colega, mas eu vou dar uma dica para vocês. Por exemplo, sabe a cavidade óssea idiopática, o cisto ósseo simples, cavidade óssea idiopática lá? Essa alteração, a principal característica que me chama a atenção para ela é que em T1 ela não fica cinzinha como vocês estão vendo. Em T1 ela fica clara, branca, como se fosse essas estruturas aqui, ó, bem chamativa. Então, entendam que o que eu estou falando aqui é o que está no artigo e o que está relacionado a estas lesões. Mas mais para frente a gente vai perceber que vão ter mais percepções diferentes. Nosso papel, juntar todas as informações e guardar na nossa cachola para a gente poder usar quando tivermos frente aos nossos exames. Então aí, ó, primeira parte desse meu algoritmo. Reparem, lembra que eu inverti? Qual que é a primeira parte do meu algoritmo? Primeiro é identificar onde está a lesão, na verdade, tá? Até poderia ter colocado um passo 0. Eu coloquei o passo 1, já me adiantando. Qual que seria a primeira coisa naquele rol de imagens que eu vou trabalhar? A primeira coisa é avaliar a imagem ponderada T2. E o que vai acontecer na imagem ponderada T2? Ela vai ter 3 comportamentos.
ou ela vai manter a mesma densidade que T1, e aí eu vou chamar isso de isossinal, ou ela vai ter um sinal mais alto e ela vai ficar mais clara, eu vou chamar isso de hipersinal, ou ela vai diminuir e ficar mais escura, que eu vou chamar de sem sinal, ou ausência de sinal. O primeiro passo que nós vamos fazer, a primeira linha algorítmica que nós vamos fazer, é observar nas nossas imagens se aonde eu tenho a lesão eu vou ter um sinal alto ou se eu vou ter um sinal baixo. De que forma eu vou ver isso? Da forma preponderante. Eu vou voltar a esse slide. Não precisam entrar em desespero, não, que eu não li as outras alternativas. Mas o que a gente percebe aqui? Ó? Esta é a imagem T2. O que vocês perceberam nessa imagem? Está percebendo, ó, que tem regiões que ficaram claras? Então, eu tenho hipersinal aí? Tenho hipersinal. Repara nesse aqui, ó. Eu também tenho hipersinal. Opa, mas olha essa região. O que aconteceu? Tá vendo que ela manteve o cinza? Quando ou não, até umas áreas mais escuras? Então, nessa, eu já tive um sinal baixo, um isossinal ou sem sinal. Aqui, ó. Aqui eu mantenho regiões de hipersinal, tenho regiões de hipersinal, tenho regiões localizadas de hipersinal, mas majoritariamente a alteração, ela tem o quê? Um isossinal. Perceberam a diferença? Agora vamos voltar para ver o que isso representa de verdade. Tá? Quando eu tenho um C2 alto, o que o T2 marca? Ele vai marcar líquidos, inflamação e gordura normalmente. Tá certo? Então, guarde para você que normalmente são os componentes líquidos. Tá certo? E aí está exatamente o raciocínio. O que é um T2 alto? Sugere um alto conteúdo de água, que vai ser característico de lesões císticas, lesões mixoides e áreas necróticas. E aí, quais seriam, daquele rol de diagnósticos que tem no artigo, que poderia compor? O ameloblastoma, que tem áreas císticas, tanto unicístico quanto desmoplásico, em menor quantidade, pode ter áreas císticas. O queratocisto odontogênico, já lhe diz o próprio nome, cisto, né? E o mixoma odontogênico, que teria áreas mixoides. Então, todas essas três lesões podem ter, ou tem, na verdade, não podem, tem o padrão T2 alto. Quando eu observo aquelas lesões de T2 baixo, quer dizer que eu vou ter um componente muito mais fibroso, muito mais denso, onde eu tenho pouco líquido, onde eu não tenho processo inflamatório, ou não tenho áreas císticas presentes, ou áreas mucoides presentes. E aí, por exemplo, o fibroma odontogênico, que é uma massa sólida, né? Ele não vai ter hipersinal em T2. O ameloblastoma desmoplásico, que é um ameloblastoma puramente sólido, ele também não vai ter as áreas císticas. Então, eu já consigo separar um grupo de lesões que até anteriormente eu não conseguia. E aí eu vou seguir o meu caminho. Vamos analisar primeiro esse grupo das lesões que vão ter o T2. Alguém pode me perguntar, eu sei que estavam coçando para me perguntar, mas ficaram com um pouco de receio. O que é esse WI depois? Né? WI é ponderação de imagem, tá certo? Agora não me recordo exatamente o termo em inglês, mas é imagem ponderada. Então, T2, WI, é imagem ponderada em T2. Da mesma forma que seria T1, WI. Dependendo do aparelho que nós estamos utilizando, ele muda um pouquinho o nome, mas o T2 vai estar sempre presente, tá certo? Vamos lá para... Oi? Deixa eu fazer uma pergunta. O T1, ele só tem alteração de imagem no T2, né? No T1 é sempre esse mais acinzentado. O que acontece? Neste artigo que nós estamos trabalhando, ele fala isso para estas lesões. Só que vão existir lesões que isso não é verdade. Eu contei um exemplo para vocês, que é o cisto ósseo traumático. Sabe aquele cavidade óssea simples, cavidade óssea idiopática, que quando você perfura tem ar ou sangue dentro, na cirurgia? Quase não tem material para fazer anatomopatológico, alguma coisa assim, recorda? Essa lesão, ela vai ser diferente, ela não vai ter esse comportamento de ficar com aquele sinal isossinal, que é aquele sinal médio. Ela vai ter um hipersinal igual a essas imagens que você está vendo agora. Tá certo? Então, para estes diagnósticos, isso vale. Não quer dizer que vale para todos os diagnósticos. Por isso que vai ser uma crescente. Por isso que a ideia é trazer cada vez mais artigos para a gente vendo exatamente essas diferenças. Tá certo? Para este grupo, que são essas lesões que estão no nosso artigo, isso que a gente falou, que o T1 ele tem isossinal, é verdadeiro. Todas as lesões, aí já não é não, tá certo?
Ótimo, parabéns, muito obrigado. Uma vez identificadas lesões de alto T2, ou seja, de alto sinal em T2. Lembrem-se, esse alto sinal é majoritariamente ou com componente majoritário, tá certo? Ela tem mais do seu volume com alto sinal. O que eu vou avaliar? Eu vou avaliar agora outro tipo de imagem. Que imagem vai ser essa? Opa, deixa eu colocar aqui para vocês verem. É exatamente a imagem pós-contraste. E aí vocês vão me perguntar, mas o que é essa imagem pós-contraste? Lembra que eu falei que ele é multiparamétrico, tem várias imagens? Uma imagem é a T1, outra imagem é a T2. Outra imagem diferente será a T1 com contraste. E o que é o contraste? A gente tem que primeiro lembrar um pouquinho que o iodo que a gente usa para o contraste é diferente do gadolínio que a gente vai usar aqui no contraste, tá? O contraste de ressonância magnética, ele não dá reação, ele é extremamente seguro, diferente dos contrastes que nós usamos nos exames com radiação, tá certo? E ele é utilizado, né, nos nossos exames, tá? Como que é feita a administração do contraste? Literalmente, uma enfermeira, né, ou eventualmente um médico, vai acessar uma veia desse paciente e vai administrar numa seringa um líquido que tem na sua composição gadolínio. Esse líquido, ele vai entrar onde? Na corrente sanguínea do paciente. Por que eu estou explicando isso para vocês? Para vocês não esquecerem nunca mais o que a gente vê no contraste. Aonde está o contraste? Aonde foi colocado o contraste? O contraste foi colocado nos vasos sanguíneos. Então, o que eu vou ver numa imagem contrastada? Adivinhem? Vasos sanguíneos. O grande objetivo de uma imagem de contraste é você identificar aonde eu vou ter a maior vascularização daquele paciente, ou, eventualmente, a falta de vascularização. Então, quando a gente faz o uso da imagem com contraste, o que eu estou vendo diretamente na minha imagem? Áreas com muitos vasos sanguíneos. Ou, se for uma imagem negativa, sem sinal, áreas sem vaso sanguíneo, ou sem perfusão sanguínea. Reparem que isso é importante. Vocês vão ver, a gente vai ver em algum momento dos nossos encontros sobre osteonecrose. Vocês vão perceber que em osteonecrose eu até tenho vaso sanguíneo, mas eu não vou ter o quê? A perfusão. Esse contraste não vai chegar lá. E a gente vai ver que a imagem não vai ser marcada. Mas vamos voltar aqui. Eu vou pegar as imagens onde foi feito o contraste. Ótimo. Peguei esse conjunto de imagens, que é exatamente esse conjunto aqui, ó. Estas imagens aqui, ó, elas são as imagens em que foi administrado o contraste. E olha que interessante. Essa primeira imagem aqui, ó, eu vejo que tem, olha quanto branquinho tem aqui no meio do cerne, e aqui ficou uma área bem escura, tá vendo? O que significa essa área escura de sem sinal? Que o contraste não chegou aí. Ele não chegou aí por quê? Porque tem ou ele não tem vasos sanguíneos, ou ele tem alguma barreira que impede que o vaso sanguíneo chegue nesta região, ou que o sangue chegue nesta região. Olha esse último aqui, ó. Repara que ele tem, ó, bastante hipersinal difuso. Ou seja, tem vaso sanguíneo para tudo que é lado aí nessa alteração. Ou seja, esse contraste foi levado pelos vasos sanguíneos nessas regiões e se difundiu. E a gente depois vai avaliar isso, para vocês perceberem a imagem de contraste. Olha aqui, ó. E lembrar, qual que é a imagem com que eles fazem contraste? É a imagem T1. Aquela que não servia para nada, lembra? Só que quando a gente coloca contraste, ela já começa, neste caso do Kurabayashi, já me dá algumas informações absurdamente relevantes. Tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso algoritmo. Tá? Então, nessas imagens, o que eu vou avaliar? Primeiro, eu vou avaliar se ela é uma lesão cística ou se ela é uma lesão sólida. É a primeira divisão da minha árvore. Sendo uma lesão cística, eu já vou correr para um caminho que a gente vai ver daqui a pouco. E o que vai representar uma lesão cística? Né? Principalmente o queratocisto, que é uma lesão cística, e muitas vezes o ameloblastoma unicístico. Ou seja, uma lesão predominantemente cística. Tá certo? E o que é uma lesão cística? Lembra lá do conceito, lá da patologia. Cisto é uma cavidade patológica revestida por epitélio com material líquido ou semissólido internamente. Lembra que ele não tem esse revestimento de epitélio?
Se ele tem esse revestimento de epitélio, quer dizer imediatamente que o sangue não consegue entrar dentro dele. E aí vocês já começam a entender, quando vocês olham estas imagens, que isso aqui provavelmente é uma área cística. Opa, estava na tela errada, peço desculpas. Isso aqui é uma área cística. Isso aqui é uma área cística. Isso aqui não é uma área cística. Conseguiram perceber? Ótimo, excelente. Dentro do cisto, e quando eu tenho uma área sólida, aí eu vou ter que olhar nesta área sólida como essa difusão, como esse contraste vai estar se mostrando. Se ele vai estar intenso na área sólida e septos, ou se ele vai estar com um realce diminuído em relação à imagem T2. E aí eu vou comparar. Olha o que eu vou fazer. Agora eu vou comparar com a imagem T2 como se comportou essa região. Se ela vai ter só as regiões sólidas e septos, ou se ela vai ter toda a lesão, mas em menor densidade. E olha que interessante, eu já tenho um cheque final. Se eu observar que ela é sólida e ela tem um baixo realce, eu já sei que essa lesão é um mixoma odontogênico. E eu não precisaria continuar no algoritmo, tá certo? Mas vamos continuar mesmo assim. Não vou acompanhar diretamente para as alterações. Eu vou falar agora daquelas alterações de T2 de baixa intensidade, tá certo? Sérgio, só uma dúvida, tudo bem? Oi, Isabel. Satisfação em vê-la. Ou não vê-la, né? Mas ouvi-la. Me tira uma dúvida, você falou que é um mixoma, porque o mixoma é pouco vascularizado, é por isso? Por isso que ele não apresenta... Porque em T2, se ele for pouco vascularizado, em T2 ele não vai brilhar, né? Deixa eu pensar como é que eu respondo para não estragar o resto da aula. Então tá, então responde no final, não tem problema, responde no final. Tá, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, tá? É o seguinte, aqui eu estou apresentando as alterações. A gente vai passar por cada uma das lesões. Então tá, no final a gente então eu tiro a dúvida. Tá? Sem problema. Tá bom, manda ver. Bem. Tá. Então, aí vamos passar aqui as imagens, né? Aqui no caso o conjunto, essas diferenças, né? E agora as imagens de baixo sinal. Então, voltei um passo para trás. Lembra que eu dividi imagens de alto sinal e baixo sinal. Voltei para falar de baixo sinal. Se esse baixo sinal, quando eu pego as imagens de contraste, ele for homogêneo e intenso, eu também já tenho um deadline de diagnóstico. Eu sei que é o fibroma odontogênico. Se eu observar que esse realce é heterogêneo, com focos císticos, eu também tenho um deadline que vai ser o ameloblastoma desmosplásico. Sérgio, eu até estou entendendo o que você está me falando, mas eu não estou conseguindo guardar para mim, eu estou me perdendo. Tenham essa noção que a gente vai se encontrar daqui a pouquinho. E aqui, ó, olha os exemplos. Isso aqui são imagens de contraste. Olha essa região como eu já começo a ter pontinhos de sinal, tá vendo? Se eu pegasse, e eu deveria ter feito isso, não fiz, peço desculpas, e colocado a imagem T1 ou T2 aqui, vocês iam perceber a diferença que essa imagem já tem mais pontinhos brancos que não tinham em T2 e que não tinham em T1. Olha essa aqui, ó, que era francamente sem sinal. Olha como ela já tem um hipersinal nessa região. Então ela transformou. Eu já sei dizer para vocês, olha, ele contei ali, isso aqui é um ameloblastoma desmoplásico, isso aqui é um fibroma odontogênico. Mas nós vamos acompanhar mais para frente. Estão conseguindo perceber a diferença e que tem um algoritmo? Ótimo. Terceira parte, e isso aqui nós vamos utilizar naquelas lesões unicísticas. Lembra? Sinal T2 alto. Quando eu fui avaliar a avaliação de contraste, eu percebi que era uma lesão cística, lembra? Unicística, unilocular. Como eu faço para diferenciar entre elas? Apresento para vocês a primeira imagem funcional. Que imagem é essa? É a imagem de difusão de líquidos. E olha que interessante, nas outras imagens nós só vemos se tinha captação e qual que era a estrutura. O que a gente está vendo na imagem de difusão? E olha que coisa assombrosa. Você vai ver como a água, como o líquido, ele difunde dentro do tecido, como o líquido anda dentro do tecido. Quanto mais fácil for para o líquido andar
né, dentro do tecido, né, mais alto, mais sinal eu vou ver nessa ponderação. Quanto mais difícil for para aquele líquido passar por aquela região, mais baixo será visto esta imagem. E olha que sensacional. Isso não é visto somente no grau de intensidade. Eles conseguem fazer um cálculo e dar um número. E esse número é o coeficiente de difusão, que é o famoso ADC. E esse número que ele dá é exatamente uma velocidade. Está citado aqui embaixo, ó. 1,3 vezes 10 a menos 3 milímetros quadrados por segundo, que é a velocidade em que a água consegue perfundir esse tecido. Olha aqui embaixo, ó, 2,2, é praticamente o dobro da velocidade de perfusão. E aí eu tenho líquidos com capacidades ou densidades diferentes. Vamos colocar isso de uma forma mais fácil? Vamos. Imaginem a seguinte circunstância. Imaginem que eu pego um copo d'água. Peguei um copo d'água, peguei meu copo d'água, eu pego uma gota, eu pego um corante alimentício e eu pingo uma gota na água. Na hora que ele bate na água, ele não dissolve? E ele dissolve de uma velocidade razoável. Então, ele tem uma difusão rápida. Ele vai ter um valor de ADC alto. Imagine que agora eu pegue uma gelatina royal. E aí eu pingue o mesmo corante na gelatina. Ele vai dissolver facilmente? Não. Então, ele vai ter um ADC baixo. Quando eu falo, por exemplo, de um cisto dentígero, não está aí no nosso caso, tá? Mas vou estragar a apresentação de outra pessoa. Se eu falo de um cisto dentígero, ali, aquele cisto, ele tem líquido dentro dele, correto? Certíssimo. Então, ele tem líquido, e o líquido dilui muito fácil. Então, ele vai ter um alto valor de ADC. Quando eu pego, por exemplo, o queratocisto, que tem muita queratina dentro dele, essa queratina vai fazer com que ele fique denso. E aí ele vai ter o quê? Um baixo sinal de ADC. E aí já vem as duas diferenças que estão lá em cima, ó, que é diferenciar queratocisto de ameloblastoma. O ameloblastoma vai ter uma alta taxa de ADC, ele tem mais líquido dentro dele, porque aquelas áreas estrelárias que ele gera dentro dele são mais semelhantes àquilo que seria o folículo dentário, tá certo? Enquanto que no queratocisto, ele tem aquele coeficiente de queratina, que vai deixar a área mais densa e com menor perfusão. Sérgio, até entendi, tá legal, mas ainda não estou aplicando muito bem, não. Daqui a pouco você vai ver que a luz vai surgir nesse nosso entendimento. Comecem a entender um pouquinho do que são essas imagens. Olha aqui para vocês. Duas imagens de ADC. O que vocês percebem aqui? Alto sinal de ADC, ou seja, muito líquido. O que vocês percebem? Opa, aqui já está mais acinzentado. Baixo nível. Para vocês, um ameloblastoma unicístico. Para vocês, um queratocisto. É perceptível a diferença? É perceptível. E essa já é uma imagem funcional. Está um pouco pequenininho, mas tem um número aqui, ó. Esse número 2387, tá certo? Que está aqui onde está a marcação, é exatamente a velocidade. É 2,3 vezes 10 a menos 3 milímetros por segundo. Vamos ver o que dá dentro aqui, ó. 2,3, ó, é quase 2,21. É maior que 2,21, ou seja, é o ameloblastoma unicístico. Nessa segunda imagem aqui, cortou. Estaria aqui os dados, né? Mas, se eu não me engano, no artigo ele cita, acho que é 0,96, para vocês verem o quanto é difícil de fundir o líquido por dentro de um queratocisto. Ok? Estamos acompanhando? Ótimo. Vamos agora para o último passo, que é a última imagem funcional, e talvez aquela que mais assuste num primeiro momento, mas ela é muito interessante da gente conhecer. Por quê? Porque, de verdade, ela não é uma imagem, ela é um gráfico. Né? Ela é um gráfico feito a partir exatamente do gadolínio. Lembra que quando a gente faz a infusão do gadolínio, eu gero aquela imagem contrastada, o T1CE, T1 Contrast Enhanced, que eu comentei? Só que o que acontece? Quando eu jogo esse contraste no sangue do paciente, ele vai percorrer todos os vasos sanguíneos e aí ele vai começar a sedimentar nas lesões. E olha que interessante. Não sei se vocês vão se recordar, principalmente nas lesões malignas, a célula não tem que sair ali de onde ela está, a lesão maligna, neoplasia maligna, ela não tem que sair de onde ela está, entrar no vaso sanguíneo, correr no vaso sanguíneo e sair em outro lugar e proliferar para ser uma neoplasia maligna. Isso é a metástase, lembra o conceito de metástase? Para que ele consiga sair de onde ele está e perfurar o vaso sanguíneo, esse vaso sanguíneo ele não tem que estar nas melhores formas.
ele já tem que estar debilitado. E aí o que acontece? Essa perfusão do gadolínio nas lesões neoplásicas, ela é muito maior. Como o vaso ele já está danificado, na hora que o gadolínio misturado no sangue passa por essa região, ele vaza literalmente para onde está o tumor, de uma forma muito rápida. Nas lesões onde eu não tenho uma destruição do vaso, ou uma agressividade maior da lesão, e é esse o termo que eu quero que vocês guardem, nas lesões em que eu não tenho uma agressividade maior, esse gadolínio ele tem mais dificuldade, tanto para sair, quanto para voltar para dentro do vaso. E aí o que eles fazem? Essa difusão do gadolínio, ela é avaliada durante a aquisição da ressonância magnética. E como se chama isso? Imagem de ressonância magnética dinâmica. E o que é esse dinâmico? Eles vão filmando o paciente. Ao invés de fazer uma imagem parada, durante todo o exame, em intervalos de tempo, eles vão filmando esse paciente e vão vendo aonde esse gadolínio vai parar e quanto tempo esse gadolínio fica lá e quanto tempo ele é excretado. Olha como ele é funcional mesmo, ela está vendo o metabolismo do gadolínio dentro da lesão. E aí eles criam um gráfico frente a esse metabolismo. E com base nesse gráfico, eu consigo falar o comportamento. E aí eu vou ter um tipo de gráfico que vai ter a curva A, que vai ser ascendente gradual e contínua, e vou ter um tipo B e C, que ela vai formar um platô e um washout rápido, tá certo? Sérgio, não entendi isso. O que é um gradiente contínuo? O que é um ascendente gradual? Gradualmente, aos poucos, o gadolínio vai saindo do sangue e indo para o tecido. Ou seja, o vaso está normal. O que é um platô? De uma forma imediata, o gadolínio sai do vaso e já cai no tecido. Ou seja, o vaso está danificado. E o que é o washout rápido? Esse gadolínio, da mesma forma com que ele saiu, ele consegue voltar rapidamente para o vaso. E como que eu vou ver isso, Sérgio? Vai vir escrito assim? Não, ele vai vir neste formato. Sérgio, agora eu desisti, vou desligar a aula, vou embora, que eu não quero mais saber disso. Eu queria fazer radiologia, você está mostrando gráfico. Gente, é direta a visão. O que vocês percebem aqui? Ó? Conseguem perceber que ele forma uma curva? Subindo, ascendente? Olha esse lado de cá. Olha como a rampa é muito reta. E outra coisa, reparem que ele vem e forma um platô. Tá vendo? Ó? Enquanto que esse aqui, além de ser muito irregular, olha como ele já está descendo. Conseguiram perceber? Formou um platô muito rápido e começou já a diminuir seu volume. Esse é o comportamento da curva B e C. Esse é o comportamento, ó, formando S. Sobe gradativamente e mantém quando não aumenta. Tá certo? Comportamento benigno. Olha, eu não estou falando maligno no sentido de metástase, eu estou falando do comportamento benigno e maligno no sentido de agressividade. Deveria ter utilizado o termo assim: lesão pouco agressiva e lesão muito agressiva. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, eu posso ter um ameloblastoma que vai ter um comportamento pouco agressivo e eu posso ter um ameloblastoma com comportamento muito agressivo. E isso faz alguma diferença? Olha, eu não estou só dando diagnóstico da lesão, eu estou dando diagnóstico do comportamento da lesão pro cirurgião. E eu consigo ver através desse gráfico. Perceberam que o gráfico não era tão apocalíptico e tão difícil quanto a gente imaginava? É até muito direto na percepção. E aqui é a seleção, ó. Ele selecionou uma região, não sei se vocês conseguem ver o círculozinho, e ele faz essa avaliação ao longo do tempo, que está aqui embaixo, dessas regiões. E reparem, aqui também da mesma forma, e você consegue ver o perfil dessa curva, tá certo? Tem outros usos, tá certo? Que é a curva tempo-sinal, mas esse é o que ele traz de forma mais imediata dentro do artigo. E olha que legal, 3 imagens morfológicas, T1, T2 e T1 contrastado, e 2 imagens funcionais, que é a difusão de líquidos com o ADC e o DCE, que é a ressonância magnética dinâmica. Fechamos, dentro do que o artigo trouxe para nós, das imagens. Pronto, conhecemos todas as imagens. Agora nós vamos aplicá-las às lesões. Como eu falei para vocês, eu tinha que mostrar isso de uma forma mais palatável, porque o que eu mostrei agora há pouco, o pessoal estava querendo me esganar. Então, aqui, o que eu fiz? Na coluna, eu tenho o passo. Então, qual que é o primeiro passo que nós vamos acompanhar? Ver se ela vai ter um sinal alto
ou se ela vai ter um sinal baixo. Se ela tiver um sinal baixo, se na imagem contrastada, que é esse segundo passo, ele vai ser homogêneo intenso ou se ele vai ser heterogêneo. Aqui eu já chego no diagnóstico final. E aí, estes passos, que é exatamente tudo que a gente falou, é como ele trabalhou para alcançar esse diagnóstico. Repare, ele precisa também das informações da tomografia computadorizada, dos exames convencionais, para poder filtrar para essas hipóteses. Mas diferenciar entre essas hipóteses, esse foi o workload, né? Foi o roadmap, na verdade, foi o roadmap que ele seguiu. Quais são os caminhos que ele acompanhou para conseguir diferenciar entre as lesões. Vamos lá. Como prometido, vamos fazer, né? O que eu tenho aqui? Tenho uma imagem, daqui da imagem panorâmica, multilocular, reabsorvendo o dente, né? Apagando ali a região. E aí eu tenho imagem T1, T2 e a imagem com contraste, tá certo? Que ele apresentou no artigo. O que eu percebo na imagem T2? Se a gente olhar o algoritmo, eu tenho que olhar o quê? Se ele é alto ou se é baixo. E aí? Majoritariamente, olha aqui, ó, sem sinal, aqui ó, T1, é baixo sinal ou alto sinal? Pelo menos 50% dela ó, tem altíssimo sinal. Inclusive com esse aspecto que a gente já sabe que lembra um pouquinho as lesões císticas. E mesmo dentro aqui da massa sólida, eu também tenho sinal. Então, este grupo está aqui em cima. E aí eu vou fazer a minha segunda pergunta. Ela vai ser cística unilocular ou ela vai ser sólida multilocular? Isso eu vou olhar em qual imagem? De contraste, ó, imagem pós-contraste. Imagem pós-contraste. Ela é unilocular ou ela é sólida multilocular? Eu consigo ver uma área cística aqui, uma outra pequenininha aqui e outra aqui, tá vendo? Olha a transformação. Que é aquela imagem onde eu tenho o hipossinal. Conseguiram já se localizar naquela explicação que eu dei anteriormente? Então vamos voltar para ver qual que é o caminho. Opa, eu tenho ela aqui, ó, sólida multilocular. Aí eu vejo ela com realce intenso nas porções sólidas? Estou na dúvida, vamos ver? Olha esse contraste e olha esse contraste. Aqui está mais claro. Então eu vejo ela com realce aqui maior nas regiões... Não, desculpa. Falha minha. Entre esta imagem e esta imagem. É entre o T2 e o T1 com contraste. Percebem que essa área está mais clara? Olha aqui, ó, essa cor e essa cor. Olha, volumetricamente ela está mais clara. Eu vejo aqui, ó, margem cística e área mais escura. Vou voltar aqui para a nossa definição, ó. Realce intenso da parte sólida, septos e cistos visíveis. Ou seja, a região interna do cisto não está visível. Raciocínio, padrão em favo de mel ou bolhas de sabão. É clássico. Alto sinal em T2 vem com porções císticas. O T2 em altos sinais são as áreas císticas. Qual é o meu diagnóstico principal? Ameloblastoma sólido multicístico. O que eu tenho que considerar agora? Não foi feito no artigo, tá? Eu poderia fazer o quê? A avaliação daquele contraste dinâmico para ver se esse ameloblastoma ele tem um comportamento menos agressivo ou se ele tem um comportamento mais agressivo. Não foi mostrado isso no artigo, mas ele conseguiu no artigo fechar, já dei spoiler do próximo, né? Fechar o diagnóstico do amelo. Conseguiram ver como encaixa? Que, na verdade, tudo aquilo que eu falei, o roadmap fica mais fácil da gente observar as características, e aí nós temos o nosso primeiro padrão de imagem. Vamos para o próximo, vou tentar acelerar um pouquinho mais agora, que eu já expliquei o processo. Tenho aqui a imagem radiográfica convencional e tenho a imagem T1. O que eu observo da imagem T2? Baixo sinal ou alto sinal? Aqui eu já tenho um altíssimo sinal, parecendo inclusive uma lâmpada acesa. Esse aspecto de lâmpada acesa, eu já vou adiantar para vocês que é descrito classicamente como aspecto de lesões císticas. Mas eu vou dar uma dica que ele comenta no artigo, tá? Mas que no meu workload eu não coloquei. Essa imagem, ela é predominantemente hipersinal, só que aqui no cantinho, ó, onde está certo, tá vendo que ele tem um bojozinho cinza? Essa projeção de cápsula, ela já me dava um diagnóstico patognomônico nessa imagem. Por quê? Porque esse aspecto, a gente só via isso
na histologia, quando tirava a peça cirúrgica, que era uma projeção da cápsula dessa lesão. E quem faz isso de forma homogênea? Porque tem uma outra lesão que também é cística, que fica toda calcificadinha dentro. Mas quem é a lesão que faz isso de forma homogênea? Somente o ameloblastoma unicístico. Então, esta imagem, por conta dessa projeçãozinha que está aqui, eu já sabia que era um ameloblastoma unicístico, tá certo? Mas vamos seguir o nosso roadmap. O que eu tenho? Eu tenho um hipersinal. Olha aqui, ó, alto sinal. E aí eu vou perceber, ó, que ela tem um padrão cístico unilocular na imagem de contraste. Olha aqui, ó, a imagem de contraste, inclusive mostrando aquela região do aumento, tá vendo? Ó? Ele é predominantemente cístico, mas com uma área de aumento. O que ele vai fazer aqui? Ele vai medir o ADC, a difusão aqui dentro, para saber se isso aqui é mais líquido ou se isso aqui é mais viscoso. E frente a esse ADC que está aqui embaixo, que a gente já viu que é 2,3 vezes 10 a menos 3, a gente já sabe que esse ADC, que é um ADC alto, é compatível com ameloblastoma unicístico. E fechou mais um dos nossos diagnósticos. Aí tem um achado a mais, tá? Tem aquele espessamento da cápsula, tá certo? Mas dentro do roadmap eu não comentei daquele achado, porque poderia não ter sido observado. Mas aquele achado é uma coisa a mais, que também fortaleceria o diagnóstico de ameloblastoma unicístico. Tá dando para acompanhar melhor agora? Estou crendo que sim. Tá sim. Tá sim, professor. Próxima lesão. Excelente, muito obrigado. Aqui eu já tenho uma imagem, ó, com um padrão diferente. Ela já não é radiolúcida, tá certo? E aí o que a gente tem na imagem T1? A gente percebe não só uma área de isossinal, mas área sem sinal. Tá vendo aqui? Pretinhas. E aí o que eu vou fazer? Ó? Então, se ele é uma área de isossinal e sem sinal, qual que é o caminho que eu vou seguir? Já não é mais essa de alto sinal. Ela é predominantemente baixo sinal. Esse baixo sinal, ele é homogêneo ou ele é heterogêneo? Quando eu olho na imagem de contraste. Quando eu observo na imagem de contraste, ó, o que vocês perceberam? Tá vendo as linhazinhas brancas? Aqui, ó. Essa aqui é a imagem T2, aqui é a imagem T1, com contraste, tá vendo? O que vocês perceberam no contraste? Tá vendo que ele deixou de ser homogêneo? Ou seja, é uma imagem de baixo contraste de forma geral, e só tem esses dois pontinhos. Professor, mas... sua setinha não está aparecendo na tela para a gente aqui, não. É porque acontece, eu estou com 2 monitores, e infelizmente, eu sou burro, não tem outra palavra, tá certo? E aí o que acontece? Eu estou apontando no monitor errado, peço desculpas, tá? Vou ter mais atenção. Então aqui, ó, aqui apareceu ou não? Não, ainda não. Não sei se travou. Aqui para mim está aparecendo. Vamos ver se eu consigo. Para mim está aparecendo. Ó, Para mim já aqui, está. agora ficou? Para mim aparece como se fosse uma bolinha. É uma bolinha. Exatamente, está Uma bolinha aparecendo. azulada, não é? É. Uma bolinha azulada. Nessa região aqui em vermelho que eu desenhei, é onde eu tenho as áreas císticas, mas ela não representa o volume total da condição, da alteração. E agora eu não sei apagar isso aqui. Mas tá bom, né? É a região onde tem as áreas císticas. Mas majoritariamente ela é homogênea de baixo sinal. E quando eu venho e faço contraste, o que a gente percebe? Olha quantas regiõezinhas ficaram com contraste. O que é essas regiõezinhas? Vasos sanguíneos. São exatamente os vários vasos sanguíneos permeando toda essa infraestrutura, né, que se demonstrou. Quando eu vou olhar lá no nosso algoritmo, vamos passar aqui agora para o algoritmo, né, o que eu tenho? Eu tenho um baixo sinal heterogêneo. Quando eu tenho esse padrão heterogêneo, eu já tenho aqui o raciocínio. Baixo sinal T2 é devido ao estroma fibroso, o estroma desmoplásico, enquanto o realce heterogêneo é a presença de algumas pequenas regiões císticas de um ameloblastoma sólido desmoplásico, ou predominantemente sólido, né, desmoplásico. Conseguiram ali acompanhar? Reparem que eu tenho que ter a minha dúvida inicial, se isso é um fibroma odontogênico, se isso é um ameloblastoma, se não é, se é uma lesão central de células gigantes. E aí, com essas imagens, apesar de eu não ter citado como são as outras duas, né, a gente vai tentar ver onde ela se encaixa. Outro conjunto de imagens. Tá? Aqui também temos uma lesão, aqui embaixo.
Aqui eu tenho a imagem T1, e olha como é uma imagem mais homogênea, e aqui embaixo eu tenho uma imagem T2. O que eu percebo na imagem T2? Que ela tem hipersinal. Olha aqui o branco. E olha, mais de 50% dela tem hipersinal. Então eu vou seguir o roadmap do alto sinal. E aqui, ó, eu já tenho a imagem de contraste. Olha o que a gente já percebeu na imagem de contraste. Olha, ela ainda tem até algumas regiõezinhas aqui. Eita, desculpa, eu estava apontando no lugar errado. Aqui eu tenho olha como eu tenho uma área, né, com alto sinal. Tá vendo? Ele está difuso e irregular. Né, ele está disperso por dentro dessa região. O que é um alto contraste numa imagem T2? Líquido. Quer dizer que essas regiões brancas aqui são líquido. Mas será que isso é vaso sanguíneo? Eu vou olhar na imagem de contraste. E o que eu descobri na imagem de contraste? Que não é vaso sanguíneo. E ainda, olha que interessante, eu consigo ver uma linhazinha em volta aqui, ó, que é onde ele acumulou. Ou seja, em volta, nessa superfície dessa imagem, eu tenho vaso sanguíneo. Talvez um pouco aqui nessa região, mas ela, majoritariamente, ela não tem esse hipersinal todo. E aí nós vamos voltar lá para o mapa só para lembrar esse caminho, ó. Então, eu tenho um alto sinal em T2, ela é uma imagem sólida multilocular. Mas quando eu olho na imagem de contraste, ela não tem um alto realce. Tá certo? Se ela... Opa! Ela não tem um alto realce. Isso. Não tem um alto realce, T2... Não, o T2 dela está marcado muito intenso. Isso. Então, ela tem aqui, ó, apesar de estar aqui, eu devia ter colocado o resto da descrição, né? Ah, não, minto. Deixa eu voltar aqui. O que aconteceu aqui, ó? Vocês estão vendo que essa imagem, ela é circunscrita? Ela é bem definida e circunscrita? Olha aqui o aspecto. Dentro deste padrão de imagem, o que ele colocou aqui no artigo, tá certo? Se seguir o outro caminho, também vai dar certo, porque a gente vai fazer o ADC de qualquer forma, tá? Mas o que ele colocou no artigo? Que essa imagem, ela é uma imagem cística. Tá certo? Ah, mas eu estou olhando aqui, inclusive eu na explicação me confundi, eu estou achando que ela é multicística. Tudo bem. A gente ia seguir, vai chegar no mesmo resultado, por incrível que apareça. Por quê? Porque o resultado final vai dar aqui, ó, que é a imagem de difusão. E o que ele percebeu? Ó, eu tenho uma imagem que teve hipersinal e depois teve um baixo sinal na área de contraste. Então é isso aqui, ó. Eu tenho uma imagem cística que ela teve um baixo sinal. Ele faz o ADC. Quando ele faz esse ADC, se ele tivesse baixo sinal, ó, ele ia falar que ele tem um estroma rico em proteínas, tá certo? O ADC, ele vai falar que ele está baixo. Então, ele é um queratocisto odontogênico. Sérgio, confundi tudo agora, porque você me confundiu no princípio. Então, vou desconfundir, tá certo? Vamos seguir os dois roadmaps. O que a gente está percebendo aqui, ó? Aqui é uma imagem homogênea, aqui é a imagem com hipersinal. Dentro desta lesão, eu tenho teor líquido, correto? Certo, Sérgio, eu estou vendo, tem teor líquido, já entendi isso, não tenho mais dúvidas. Esse líquido, ele está disperso aqui de forma irregular. Ótimo, também percebi que ele está disperso de forma irregular. Aí eu fui e dei contraste no meu paciente. E aí o que eu percebi quando eu dei contraste? Que esse contraste não entrou aqui dentro. Se ele não entrou aqui dentro, em volume, o que eu posso dizer? Que não tem vaso sanguíneo ali dentro ou tem uma barreira. Se tem uma barreira ou se não tem vaso sanguíneo, eu tenho provavelmente uma lesão de componente cístico. Se a gente seguir esse roadmap, mesmo pensando na lesão multicística, percebe que eu caio numa lesão cística por conta da própria evolução do contraste? E sendo uma lesão cística, o que eu vou fazer? Eu vou medir a difusão dos líquidos aqui dentro. Porque eu sei que é líquido que está aqui dentro. Eu sei que não é vaso sanguíneo. E aí, quando eu faço essa mensuração, eu descubro que esse ADC é baixo, que eu tenho alto teor proteico e que isso, na verdade, é o queratocisto. O que ele fez no artigo? Ele olhou aqui, falou que isso aqui já tinha características de cisto e automaticamente já mediu o ADC. E aí, medindo o ADC, ele viu que também tinha alto teor proteico. Ou seja, era muito viscoso. E que diretamente isso já era o queratocisto. Conseguiu entender um pouco melhor minha explicação agora? Então, peço desculpas ali por ter confundido os princípios, mas no final tentei solucionar a dúvida, certo? Ótimo. Para a próxima lesão, eu acho que nós já estamos acabando, acho que falta só mais 3.
Essa aqui, ó, uma imagem radiolúcida na gengiva, e essa aqui é a imagem T1, e olha o que aconteceu quando a gente fez a imagem T2, eu não tive sinal. Se eu não tive sinal, quer dizer que eu não tenho líquido, não tenho gordura nessa região. Eu não tenho processo inflamatório, não tenho área cística, eu tenho uma alteração aí puramente sólida, sem componente líquido ou inflamatório. E aí o que aconteceu? Fui lá e dei a injeção de gadolínio. O que aconteceu? Olha como ela captou o gadolínio. Olha quanto gadolínio chegou nessa região. E por que o gadolínio ficou aí? Porque eu tenho vários vasos sanguíneos. Ou seja, eu tenho um tumor sólido vascularizado. E quem é que tem essa característica? No nosso roadmap, nós temos um baixo T2 e um sinal homogêneo e intenso, mostrando ser um tumor altamente fibroso e vascularizado. Nós temos a imagem do fibroma odontogênico. Tá certo? Olha como ele difere, por exemplo, do queratocisto que a gente olhou agora, que seria diagnóstico diferencial. Desculpa. Perceberam a diferença dos dois? O queratocisto, ele ficou sem sinal, e quando eu coloquei o contraste, esse aqui ficou cheio de sinal. Entendeu? E são imagens que muitas vezes se confundem quando a gente olha na tomografia ou até nos exames convencionais. Mais uma lesão radiolúcida, e essa aqui de grandes dimensões, tá? E aqui eu tenho a imagem T1, com ela com isosinal, e na imagem T2, poxa, olha como o trem brilhou, né? Ou seja, eu tenho um altíssimo componente líquido, seja cístico ou seja inflamatório. Pela definição, que vocês conseguem perceber que tem uns septos aqui, ó. Septo. Tá vendo aqui dentro, ó? De isosinal? Isso me lembra muito uma imagem com um aspecto mais cístico, tá certo? E aí o que foi feito? Foi feita a administração do gadolínio. E aí o que a gente percebeu? Que toda essa lesão, tá vendo? Ó, tudo isso que era líquido também era vascularizado. Tá vendo aqui, ó? Olha, tinha regiões altamente vascularizadas, mas todo ele, tá vendo como ele impregna de sinal, diferente das lesões císticas, que o sinal não aparecia dentro? Então, neste caso, apesar de na imagem T2 ele parecer um cisto, ele não é um cisto. Isso é um tumor sólido. E é um tumor sólido com muitos vasos sanguíneos. Mas é um tumor sólido com muitos vasos sanguíneos e com líquido. Esse líquido é o estroma mixoide do mixoma, que são exatamente aquelas estruturas gelatinosas que a gente vê no mixoma, principalmente quando a gente faz a cirurgia para remover, tá certo? E aí a gente vai ter essa imagem. E esse mixoma, será que não era outra lesão, não era uma lesão de agressividade grande? Foi feito a avaliação aqui, ó, das curvas. Ou seja, da distribuição dinâmica da ressonância. E a gente viu aquele S e aquele platô mantendo, mostrando que é uma lesão benigna. É uma lesão altamente líquida, com muitos vasos sanguíneos, que é tumoral, mas que tem um comportamento benigno. Nesse nosso pacote, é o mixoma odontogênico. Viram como se encaixou? Como se definiu o processo? E agora a gente vai, aqui o caminho, né? Então nós tivemos aqui, ó, alto T2, lesão sólida, com realce intenso, né? E aí depois a gente fez a avaliação do quê? Das duas curvas. E aí moscou a curva A, e aí sugestivo de benignidade, que dentro do pacote da nossa imagem era o mixoma odontogênico. Ah, desculpa, aqui embaixo, ó, é o baixo realce, tá certo? O realce dos septos, com áreas vazias, é o do ameloblastoma, né? E aqui embaixo nós tínhamos o realce do mixoma, tá? O que é o baixo realce que ele fala, tá? Olha aqui na T2 e olha na de contraste. Tá vendo que o realce diminuiu? Isso aqui é o baixo realce. Nas outras foi o contrário. Aqui era mais escuro e aqui ficou mais claro. O realce aumentou. Então repara que essa diferença aqui, ó, é esse baixo realce homogêneo que ele comentou ali no trabalho, tá certo? E aí nós teríamos a caracterização do mixoma odontogênico. E aí, por último, mas não menos importante, isso aqui não é um tumor odontogênico, isso aqui era um carcinoma que ele trouxe, né? E exatamente foi para mostrar aquele padrão da curva agressiva. E olha que interessante, vale a gente observar, ó, eu tenho T1, aqui está o carcinoma, tá certo? E o que a gente observa quando a gente faz o T2, que é o líquido? Olha como ele fica com o hipersinal.
E o que é esse líquido? É processo inflamatório e é vaso sanguíneo. Tá vendo que ele é difuso? Ele é difuso, essa observação aqui, tá vendo? Ele é um hipersinal difuso. Então, ele não é localizado como uma lâmpada, como eram as lesões císticas. Então, nós temos um padrão ou de um processo inflamatório, que eu acredito que exista, e também de coeficiente sanguíneo. Foi feito contraste, jogou o contraste. Olha o que aconteceu com a imagem. Ela ficou completamente ali, homogênea, inclusive com o hipersinal. Então, o que é isso? Muitos vasos sanguíneos, muita vasculogênese nessa região. E aí, quando foi mensurado a velocidade de absorção, ó, curva rápida e depois curva descendente. Então, era uma lesão sólida, altamente vascularizada, de comportamento agressivo. Ou seja, você tem ali os pacotezinhos para começar a investigar a possibilidade das neoplasias malignas. Nós já sabíamos pelo artigo que esse, nesse caso, era um carcinoma, acho que era epidermoide, acho que ele colocou lá, se não me engano, no próprio artigo. E aí, a gente fecha, né, ali todos esses caminhos. O que eu tenho aí para mostrar para vocês foi essa reconstrução do artigo, que eu fiz aí num formato de um roadmap, de um algoritmo, para facilitar a percepção das lesões na imagem. Por quê? No artigo, como eu falei no começo, ele trouxe as lesões e falou como era a imagem. Eu estou trazendo aqui a imagem e falando como são as lesões, invertendo o processo. Tá certo? Isso foi aí a construção que eu montei dentro desse artigo para a gente poder começar a iniciar a nossa percepção na ressonância. E olha que interessante. Eu sei que parece difícil em alguns pontos, um pouco confuso. E uma boa parte é culpa minha, que eu talvez não tenha sabido explicar de uma forma mais clara. Mas lembra ali o comecinho do nosso encontro de hoje. O que você sabia, o que você já conseguia ver e o que você consegue ver agora ao final. E mais interessante, quando você pegar esse artigo para ler de novo, o que você vai conseguir compreender melhor dele frente a essa explicação que eu trouxe para você. Por quê? Porque o artigo é muito mais completo do que tudo que eu falei aqui para vocês. Porque ele é uma boa revisão, tá certo? Eu acho que esse era o último slide, que fechava aqui a apresentação. Isso mesmo, era o último mesmo. E aí, a gente pode abrir para realmente discutir. O que eu vou fazer as últimas considerações do que eu li do artigo, tá? E eu achei muito interessante ele falar isso. Não se encerra o estudo da ressonância em tumores odontogênicos nesse artigo. Inclusive, ele fala que é necessário que mais artigos investiguem esses aspectos das imagens, dado que ainda é muito incipiente esse conhecimento dessas formas, na forma das alterações, bem como elas vão se representar nas imagens funcionais. Mas lembre-se, agora nós temos duas imagens, uma imagem morfológica e uma imagem funcional. Como que as lesões vão se apresentar dentro desse pacote lesional, dentro desse pacote de imagens, são as nossas evoluções para os próximos trabalhos. E ele traz isso, né? Ele traz essa enquete, ele traz essa proposta, né, de continuidade de avaliação. Tá? E aí eu fico à disposição, se eu não conseguir esclarecer alguma coisa com eficiência, quiser conversar, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, olha, como é que faz tal imagem? Que aí, se eu souber, eu explico. Se eu não souber, eu falo que eu não sei e a gente vê na próxima, tá certo? Para depois eu poder encerrar realmente o encontro e indicar alguém aí para estar falando as próximas reuniões, né? E aí fica combinado, né? Eu sei que não está no vídeo, não estava gravado, a gente teve uma reunião prévia, né? Que aí o apresentador, ele marca, né, qual vai ser o dia, qual vai ser a hora, ali tentando manter ali a rotineiridade de 15 dias ali, 14, 20, mas nesse prazo de 2 semanas para ter os nossos encontros, para que a gente possa apresentar, e aí pedindo para que de uma forma que a gente possa variar os horários e todos possam participar, quiçá pelo menos uma vez, né, desse encontro presencial virtual. Ô, Sérgio, diga. Quando eu estudei um pouco de ressonância, tinha a T1, a T2 e a PD. Aonde entraria a PD aí? A DP está nas cenas dos próximos DP, capítulos. A DP é a densidade proteônica, tá? A densidade proteônica, ela é muito utilizada para avaliação de ATM. Mas o que ela vai fazer na imagem? Ela vai ver, densidade é o quê? A quantidade de alguma coisa por espaço, né? De prótons. Então, ele vai ver a quantidade de hidrogênio
Fisicamente é isso, a quantidade de hidrogênio que tem um tecido. Quanto mais hidrogênio tiver num tecido, mais claro ele vai ficar, mais com sinal ele vai ter. Me fala uma substância importantíssima que tem muito hidrogênio. Água. Entendeu? Então, muitas vezes, quando você vai ver uma eburnação de ATM, vai ver um processo inflamatório de ATM, como é que eu faço para ver isso com maior clareza? Eu vejo a DP. Por quê? Porque eu posso fazer a aquisição da DP, que é essa densidade, sem usar o contraste. Então, eu posso pegar um protocolo, uma rotina de exame, em que eu não vou usar o contraste no paciente. Ah, Sérgio, mas e aí? Então, eu quero fazer contraste em todo mundo. Depois que você apresentou do Kurobayashi, eu quero contraste em todo mundo, né? Mas o que é a diferença entre os protocolos? Muitas vezes é o tempo que o paciente vai ficar no aparelho. Então, quando eu tenho que fazer, por exemplo, uma ressonância dinâmica, ele tem que ficar um tempão para dar tempo de absorver, formar o platô, ser excretado. Então, é uma ressonância mais demorada. E isso gera um valor de máquina mais alto. Entendeu? Quando você faz só a densidade proteônica, você não está usando contraste, eventualmente, você consegue um exame mais rápido e mais barato. Mas entendeu que muitas vezes você sobrepõe. Ah, mas eu conseguiria ver a inflamação com contraste? Conseguiria. Eu conseguiria ver a inflamação com T2? Até conseguiria. Só que qual que é o problema do T2 e a inflamação? Porque lembra que eu falei que é líquidos e gordura? E aí a gordura e outros componentes podem se mimetizar na região e você interpretar de forma equivocada. Isso é o que eu sei do meu conhecimento, tá certo? Quem que eu queria convidar, eu estava de olho gordo para chamar para apresentar a próxima aula, era o Márcio Buscati. Eu não vi se ele entrou, tá? E por quê? Primeiro porque é um grande amigo meu, eu gosto demais dele, né? E é um cara que fala excepcionalmente bem, é um senhor professor em todas as virtudes que podem ser colocadas. E ele trabalha com ressonância de ATM em São Paulo. Então, o que eu queria que ele fizesse? Eu queria que ele trouxesse um artigo que falasse exatamente das técnicas e das ponderações. Eu falei de 5 ponderações, né? Mas eu queria que ele trouxesse, e eu tenho até uma sugestão, se ele quiser, que é um artigo do ano passado, de 2024, né, que fala sobre a aplicação da ressonância e odontologia e explica as ponderações. E aí está, inclusive, a densidade proteônica que está aí no pacote. E aí a gente começa a ver as potencialidades de cada imagem. E depois de entender as potencialidades de cada imagem, a gente vai ter que ver como é que essa potencialidade vai aparecer em cada lesão. Por que eu optei por inverter? O certo, assim, numa logística clara, era eu ter trazido primeiro isso. Mas eu optei por trazer esse artigo, porque eu queria mostrar para vocês que a gente consegue, mesmo sem saber, perceber as diferenças. E se a gente já tiver um roteiro na nossa mente, seguir esse roteiro, que não é tão apocalíptico, você vê que as imagens não são de altíssima complexidade de compreensão, é até uma visão muito direta, né? Para que você consiga ali definir aquele diagnóstico, entendeu? Ou definir não, ou pelo menos mitigar, né, as hipóteses e diminuir ali as suas possibilidades. Eu acho sensacional e opinativo. Aquele gráfico que mostra comportamento, saber se uma lesão é agressiva ou não é agressiva, né, olhando uma imagem radiográfica, para mim é uma coisa quase fenomenal, entendeu? Porque a gente nunca viu isso, né? A gente fala assim, não, olha, tem um padrão osteolítico invasivo, então ela deve ser agressiva, né? Então você vê a consequência para ver o comportamento. Ali não, você está vendo o comportamento, né? Olha que coisa sensacional, né? Mais algum questionamento que eu possa contribuir? Talvez a Isabel trabalha com a ATM. Eu só queria te agradecer. Só queria te agradecer pela sua gentileza em ceder seu tempo também para compartilhar tudo isso conosco e te dizer que eu não conhecia a parte de ressonância dinâmica, porque na ATM a gente, pelo menos da minha linha, a gente não utiliza a ressonância dinâmica, e eu vou estudar mais para ver se tem como a gente aplicar, principalmente para a parte da osteoartrite, que foi esse curso que eu vim agora, lá de Campinas, né? E vou tentar ver se a gente acha alguma coisa. Eu te mandei aquele artigo dos discos, você viu lá o desenho que eu te falei? Eu vi. Eu falei bobagem da DP? Me corrija, se eu estiver falando bobagem, você me corrige. Não, falou não. É porque na T2 a gente consegue tirar também a gordura. A T2, a gente consegue deixar como infiltrado inflamatório. Pelo que eu vi agora, né, as ressonâncias mais modernas. Mas deixa o Buscati falar. Estou doida para ver a aula dele também. Mas ele não entrou aqui hoje.
Eu não vi se ele entrou, entendeu? Mas eu vou mandar o link, mas eu vou mandar uma mensagem para ele. Ele deve querer no meio da semana, tá? Do jeito que eu conheço ele, e aí tem que ver o horário que ele vai poder. Mas, de qualquer forma, a gente vai tentar fazer na mesma metodologia, tá certo? Sérgio, tá me ouvindo? Estou ouvindo, Joyce. Boa noite. Boa noite. Acabei de mandar mensagem aqui pro Márcio, que foi meu professor da especialização, já cobrando ele. Vou me despedir de vocês, muito prazer, foi ótimo estar aqui. Tchau, tá, gente? Tchau, Beijo. tchau. Mas, Sérgio, eu queria Eu trabalho com a perguntar uma Isabel, coisa. ela tá ali, ela falou todas essas coisas boas, agora que ela saiu, eu vou contar, porque eu trabalho com ela no hospital, né? E ela é polivalente, ela é cirurgiã bucomaxila, especialista em disfunção, radiologista, né? Nutróloga, tá fazendo faculdade de medicina agora também. Eu queria ter metade do tempo que ela tem para fazer essas coisas, eu não sei como ela consegue, tá? Mas é uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca e faço aí publicamente o meu elogio. A Ana também, que está ali agora, porque eu vi ali a Ana escondidinha ali no canto, também tem oportunidade, nas questões de tomografia, ela tem uma experiência absurda, muito maior que a minha, né, e também é uma das pessoas que eu tenho a graça e satisfação de poder estar acompanhando, né, tentando alcançar ela no nível que ela já tem hoje, do que ela trabalha com tomografia computadorizada. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Cap. Imagina, tamo junto. Então, se ninguém tem mais alguma dúvida, eu não vi aqui o... Eu queria perguntar uma coisa. Pode falar. O ADC, ele é gerado após o exame de ressonância magnética? Ele já vem com aquela curva e tudo mais? Como é que você faz? Quando você faz a aquisição, tem um aparelho lá, né? Tem um aparelho que tem lá as ponderações do lado da janela, e você viu que tinha um círculozinho no desenho? Você pode pegar aquele círculozinho, você arrasta e você consegue até desenhar muitas vezes. Você não precisa nem fazer o círculo, você pode fazer o desenho, e naquela região que você desenhou, ele calcula isso para você. O próprio programa, você vai pegar a imagem, vai abrir os cortes, vai escolher se é uma coronal, se é uma... Aqui, basicamente, todas as imagens eram axiais, né? Mas você pode pegar qualquer uma dos perfis e você vai selecionar a ferramenta do ADC, né, que é um botãozinho. Seleciona ele ali e aí você desenha na região que você quer, que é a região onde está a lesão. E aí ele faz esse cálculo e ele mostra o número para você do ADC, e aí o gráfico, ele também gera o gráfico, só que o gráfico aí é na ressonância dinâmica. São imagens diferentes, são ponderações diferentes, tá bom? O ADC é feito no DWY, que é a imagem de difusão, e aí nessa imagem de difusão, você seleciona a região ali e ele te dá o valor. Como se fosse uma escala Hounsfield, entendeu? Entendi. A ressonância dinâmica, né? Ele vai fazer a mesma coisa, só que é dentro de um outro grupo de imagens. Que aí você seleciona a região e aí ele calcula aquele gráfico ao longo do tempo. Entendeu? E ele traz exatamente aquela imagem, exatamente do arquivo. Entendeu? Entendi, obrigada. Muitas vezes o próprio técnico faz isso para a gente, já manda mais ou menos pronto, entendeu? Mas você pode acessar a imagem no software do sistema e selecionar a região e ele calcula. Algumas vezes, alguns visualizadores de imagem não têm esse recurso, tá? Mas o software de aquisição, que é o que está lá na ressonância, você consegue fazer todas as manipulações. Obrigada, Sérgio. De nada. Gente, eu vou dar boa noite também, estou precisando sair já. Falei. Aí a gente vê no grupo, então, na próxima. Tá jóia, tá jóia. Eu vou encerrar então, pessoal. Aguardaremos ansiosos. Obrigado, Letícia. Eu vou encerrar aqui a apresentação, agradeço mais uma vez a todos, e depois eu posto o link do encontro lá para todos, tá bom? Tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.